Ela tinha 62 anos e passava por uma forte crise psicológica. Ela não conseguia nem escrever. O médico aconselhou ela a não escrever. Tinha problemas de uma estafa, eu coloquei outro termo aqui, eu coloquei um exaurimento físico, psíquico. Tereza sempre foi meio doente, meio marcada. Tanto é que vocês lembram na aula passada, quando ela entrou na vida religiosa, um ano depois ela foi internada a ponto de morrer. Recebeu extrema-unção, foi desenganada pelos médicos, ficou em estado catatônico. Durou mais de um ano e meio. Ela tinha 62 anos. Não é só um livro bem sucedido. Por isso que é o legal desse meu curso é isso, A gente trabalha com os grandes clássicos. João da Cruz, do Canto Espiritual, é um grande clássico. E é gostoso, A gente termina o curso, a gente faz falta de voltar ao João da Cruz. E quando começa a dar um gosto, você tem que abandonar o barco, E agora entra a Tereza. E é claro que os alunos meus têm mais ligação com Tereza, outros têm mais ligação com João da Cruz, depende muito, outros têm mais ligação com Eckhart. É um clássico da teologia espiritual. É um clássico da teologia espiritual. E ela, o que ela visava com o livro das Moradas, Ela visava completar o livro da vida, que também é muito bonito, É um livro que eu não trabalho aqui no curso, já falei para vocês, que eu aconselho muito a leitura dele, para entender a trajetória de vida espiritual de Teresa. Ela queria completar o relato da vida que ela tinha feito com uma idade menos avançada. Ela não estava com tanta maturidade espiritual quando ela fez a vida, e ao mesmo tempo o livro que ela escreveu, a vida, caiu nas mãos da Inquisição e nunca pôde ser publicado. Então ela não queria perder o tema da busca espiritual, então ela fez um outro livro que pudesse escapar das garras da Inquisição. Lembra que eu falei na aula passada, e até postei sobre isso também, quando os livros que ela mais gostava na Espanha caíram nas garras da Inquisição, e os livros em espanhol só ficaram acessíveis os livros em latim, que ela não tinha acesso. E ela teve uma experiência de Deus, que Deus falou para ela: não se atemorize, não te atemorize, Teresa, eu te darei o livro vivo. Não fique preocupado com esses livros de papel, eu te darei o livro vivo. Então ela tinha essas intuições, muito fortes. Então ela tinha a ideia de completar o livro da vida, acrescentar as experiências que ela ganhou de maturidade espiritual, do que amadureceu com ela depois do livro da vida. Sobretudo, o tema da alma habitada por Deus. É o grande tema da morada, Como é que você se deixa habitar por Deus? Como é que você penetra na morada de Deus? É muito. Motivações para a redação que ela teve, Foi uma obra redigida sem muitos esquemas, ou seja, ela não podia se orientando a minha. Aluno meu que não tem esquema, que não tem método, não dá para se orientando o meu. Eu sou todo chato na orientação nisso. Então foi uma obra sem muito esquema, sem muito esboço, mas muito refletida. E foi escrita 12 anos depois de redigir o livro da vida. Então teve 12 anos de maturidade posterior ao livro da vida. Outra razão para ela escrever, eu já falei aqui, mas retomo. O livro da vida tinha caído nas mãos da Inquisição. E ela ficava adoecida, adolorada de imaginar que tudo aquilo que ela viveu e que passou para as pessoas pudesse se perder definitivamente. Então ela recupera os grandes temas, escrever de novo, como se escrevesse de novo o livro da vida num outro tom, em tom maior, em outra chave, menos autobiográfica, como é muito autobiográfico o livro da vida, O livro A Morada é menos autobiográfica, mas mais ordenada
e mais completa. Tem uma ordenação. Assim como o cântico espiritual tem uma ordenação, o cântico B, né? O cântico A não, é meio tumultuado, o cântico B tem uma ordenação. O grande estudioso de Teresa, Tomás Álvares, ele dá um conselho. Ele é o meu guia, né? É um dos guias da minha reflexão. Escreveu mais de 10 livros de Teresa, cada uma, e alguns tem em português. Tem um muito legal em português, que chama Chaves de Leitura de Teresa, que é um livro de formato maior, que é um livro muito bom. E também saiu em português o dicionário de Teresa de Ávila, tá, gente? Em português. Ao lado dessa reflexão, Tomás Álvares diz então que o livro tem que ser lido em 3 níveis. Primeiro nível, ler no livro a história de Teresa, ou seja, a história do seu castelo. Ler a mensagem dos símbolos que englobam a obra. E a gente viu na aula passada os vários símbolos que tem, né? Por exemplo, castelo, porta, luz, sol, pedras preciosas, água, fonte, fogo, vinho, adega, caminho, bicho da seda, mariposa, etc. E tal. Os símbolos estão todos. E o místico adora símbolo, né? Porque às vezes o símbolo te ajuda a dizer o que você não consegue dizer. Te ajuda a caminhar. Então, a ler a mensagem do símbolo ou dos símbolos cruzados que estão presentes na obra. E terceiro lugar, ler a obra como uma lição de teologia espiritual. É um método. São indicações espirituais de uma grande mestra. Aliás, depois está com a Albina a tese do Lúcio Valera, de doutorado, que é uma tese muito bonita. Ele dedicou o último capítulo ao guru. Os hindus são os mais especialistas nesse tema. Ou seja, você nunca faz o caminho espiritual sozinho, você não consegue. Você tem que ter um guia, você tem que ter um guru. Mas os hindus são mais especialistas nisso que nós. Prólogo. A autora se apresenta no prólogo, né? Ela se apresenta. Ela se apresenta com a crua realidade das coisas, ou seja, ela se apresenta com toda a situação. Em primeiro lugar, a situação precária da sua saúde, que ela fala sobre ela. Se apresenta com a precariedade da sua saúde, se apresenta com a sua humildade, que é típica dela, né? Sempre ela se chama vermezinho, né? Eu não sou nada. E ela fala, eu estou escrevendo esse texto, eu não só sou bichada, ou seja, muito problema de saúde, como eu não tenho nenhuma inspiração literária. Então, ou seja, um exercício de obediência também. Também. E também é isso. Quero me manter ligado à igreja. Tanto é que eu falei na aula passada isso, né? Eu falei assim, ela riu dos inquisidores, ela fala assim, eles não entendem nada, eu sou uma pessoa super ligada à igreja. Eles não entenderam nada. Não tem, né? Mas então, ou seja, se apresenta na precariedade da sua saúde, na sua pequenez de inspiração literária, né? Segundo ela, né? E o desejo de se manter fiel à igreja. E toda essa relação literária do livro de Teresa tem um precedente do livro da vida, que foi escrito antes, né? 12 anos antes. Ou seja, a vida, o livro da vida é o prelúdio das moradas. E na prática eu faço isso aqui no curso, né? Porque na aula passada eu falei sobre a vida. É o prelúdio das moradas. Eu dediquei mais à vida.
E a Moradas, o livro das Moradas, constitui o complemento do livro da vida. E a quem ela dedica o livro? As monjas, as irmãs. Ou seja, é um livro de instrução. As monjas carmelitas, que tinham dúvidas com relação à vida espiritual, à oração, né? E ela então busca esclarecer, conversar com elas, né? Em matéria, sobretudo, de oração. Aliás, a grande especialista em oração é Teresa de Ávila. O grande tema de Teresa de oração. E Teresa, assim como João da Cruz diz no prólogo dele, o Cântico Espiritual, Teresa também diz no prólogo das Moradas, né? Que para entender esse livro não precisa ter erudição. Não basta erudição. Basta apenas o desejo, a vontade, né? A sedução de querer entrar no castelo. Então é um convite para adentrar-se no castelo do mundo interior, e para isso não precisa de erudição. Precisa de muito amor, de muita disponibilidade, de muita humildade. São os temas que vão aparecer ao longo da reflexão de Teresa. Isso então no prólogo. Primeiras moradas. O castelo de Teresa é o castelo da sua alma. É o castelo da sua vida, né? E ela vai dizer, não, sempre, só para vocês saberem como é que cita, tá? Vocês colocam, se é a primeira morada, 1M, aí vocês colocam o 1,2, assim que cita, tá? Então a alma, ela fala, a nossa alma é um castelo. Portanto, de novo, uma coisa que toca quem mexe com a mística, né? Como que o ser humano é sagrado. Isso até me irrita um pouco, cada vez mais, na medida em que eu estou tentando quebrar, ou entrar na linha da reflexão dos que dizem que o ser humano não é tão excepcional assim, né? Mas a mística coloca muito a imagem de Deus, né? A preciosidade do humano, né? Como portador do diamante, da pedra preciosa. Então há uma dignidade. Como trabalhar isso com a nova antropologia é um desafio para nós, né? Em que medida essa dignidade não quebra a relação de percepção de que os outros também têm muita dignidade, né? O animal, a natureza, etc. Então, eu estou falando que a gente tem que avançar. Para não cair no excepcionalismo humano, né? Senão você cai no excepcionalismo humano, que é o teto Chardin. Tudo converge para o homem, né? E o homem para Cristo. Mas os místicos viveram naquele tempo. Hoje nós estamos vendo um tempo da relação da natureza muito mais forte, né? Você viu o Papa Francisco aí com a encíclica dele, né? Nós somos terra. Viemos da terra e vamos para a terra. Essa consciência da relação. Ou então aquilo que o Lévi-Strauss fala, não há excepcionalidade. Quer dizer, há um valor intrínseco em cada coisa. Não é que um é mais que a outra. Nós somos irmãos, não patrões. Não, a leitura de Gênesis é equivocada. Dominai a terra, né? Essa visão é perigosíssima, né? Nesse sentido. Só estou inventando, isso é uma discussão. E eu, na medida que eu estou escrevendo, eu estou tomando cuidado para evitar essa linguagem. Como que a gente pode fazer uma linguagem não tão antropocêntrica, apesar de que os místicos, às vezes, vão nessa indicação da beleza do ser humano por ser portador do mistério de Deus. O Papa falou muito bem isso, não na encíclica, no encontro de movimentos populares que teve em Roma, e ele falou, nós só poderemos preocupar com terra, casa e trabalho se cuidarmos da natureza. Inverte totalmente a visão, né? Ou seja, se nós não cuidamos da nossa casa, que é o planeta, não conseguiríamos captar a beleza do humano. É isso. Então há uma beleza e há um valor intrínseco, profundo, em toda a criação.
Toda a criação é portadora do rastro de Deus. Como disse João da Cruz, né? O rastro de Deus está esparramado pela criação. E em todas as religiões. Consideramos nossa alma como um castelo feito de um só diamante. Esse castelo tem muitos aposentos. Assim como no céu tem muitas moradas. Adoro esse termo. No céu tem muitas moradas. Que, aliás, eu vi uma vez a mulher do Leonardo Boff, a Márcia, falou assim: só a mulher entende isso. Que há muitas moradas no céu. Só quem tem útero entende isso. Só a mulher que é capaz de acolher todos os diferentes com o mesmo carinho, com a mesma dignidade. Seja o filho que for, violento ou não, ela acolhe, abraça e perdoa também. Não é isso? Interessante. Isso a Márcia falou uma vez na celebração. Eu nunca me esqueci mais disso. Porque quem é capaz de entender isso, né? Na casa do Pai tem muitas moradas. Então a Teresa usa esse termo. Uma primeira surpresa. Para introduzir o leitor nesse tratado, nesse livro de teologia espiritual, Teresa começa falando do homem. Do homem, ser humano. Da alma do homem. Ou seja, ela começa falando da dignidade humana. Portanto, a porta de entrada da morada do castelo é o autoconhecimento. Vamos tentar viajar para captar essa dignidade humana, essa beleza interior. De novo, a interiorização, que é o seu tema. Não se pode, diz aqui, não é a Teresa de Ávila, mas é Edith Stein, que é outra mística, ela vai dizer: não se pode alçar os olhos a Deus sem que se tome consciência da baixeza humana, ou do humano, né? Baixeza não tem português. Então o tom do livro, né, nesse início, é um tom muito otimista, muito positivo. Aliás, é curioso que o Pondé, no 11º mandamento, ele fala: nós temos que ter esperança no futuro, né? Amor no futuro, otimismo com a história, desde que a gente tome consciência da dor da história. Mesma coisa Papa Francisco falou na encíclica sobre a Terra. Eu peguei isso, botei junto e ia até postar, não postei. Mas é muito interessante, ou seja, a alegria, que fala tanto Francisco, né? Nós temos que ser alegres. A alegria da evangelização é uma alegria que tem que ser pascal, ou seja, é uma alegria que tem que estar profundamente consciente da dor do mundo. E é o tema do 11º mandamento do Pondé. Você não pode ter uma alegria ingênua, uma alegria que passe por cima da dor da terra, da dor dos humanos, né? Isso é uma visão equivocada da alegria. Mas a alegria tem que ser permeada. É mais ou menos o que o Rio faz. A última elegia do Rio, que é sobre alegria. Mas é uma alegria toda tecida na dor. Toda tecida. Ou então, como falam os filósofos da escola de Kyoto, né? Nós temos que vencer o niilismo atravessando por dentro. Atravessando por dentro. O Pondé sempre fala isso: eu sou um especialista de niilismo. Eu bebi niilismo a minha vida inteira. Né? Então é alguém que sempre vai respirar niilismo. Né? Só que ele anuncia um mandamento falando da esperança. Mas é uma esperança que não se deixa dobrar por uma ingenuidade, né, do tempo. Então há um toque positivo, né, um tom positivo. No livro Caminho da Perfeição, que é outro livro de Teresa de Ávila, ela vai falar lá no número 28 o seguinte: há dentro de nós um palácio de grandíssima riqueza, todo feito de ouro e pedras preciosas. Nesse palácio está o grande rei, que desejou ser nosso Pai e que ele está num trono de enorme valor, que é o nosso coração. Não. É na C, Caminhos de Perfeição.
Caminho de perfeição. Capítulo? 28:9. 28:9. Não é bonito, né? Há dentro de nós um palácio de grande riqueza, todo feito de ouro e pedras preciosas. Ela vai falar de pedras preciosas também, não vai? Fala, claro, isso fala, falando dessa citação, né? Há um palácio de ouro. Nesse palácio está o rei, que ela vai chamar de Vossa Majestade, Sua Majestade, que desejou ser nosso Pai sempre, antes de nós nos voltarmos para Ele. Ele já se voltou para nós. Isso para a catequese tem uma influência muito interessante, né? Você fala, eu vou dedicar a luz do mistério para as crianças. Não, elas já estão com a luz do mistério muito antes de você chegar. Muito antes do missionário chegar, o Espírito já chegou, né? Quer dizer, muito antes de você se colocar à disposição para, o mistério já habitou. Aliás, o teólogo vai falar na abertura do colóquio de Belo Horizonte, né? O Queruga vai falar em qual congresso, eu não lembro. O Queruga fala que nós estamos numa casa já habitada. Né? Nossa casa já é habitada. Isso é muito interessante. Né? Tira um pouco essa visão missionária de que eu estou levando a luz, eu estou levando o Espírito. Vocês estavam aí antes despossuídos no mistério da escuridão, e nós missionários chegamos e trouxemos a luz para vocês. E os missionários falam isso, o pessoal adora. Ninguém faz uma crítica a isso. Eu fico revoltado. O Papa mesmo, João Paulo II, veio em Aparecida e falou isso. Os índios no Brasil estavam ansiosamente esperando os missionários. Nossa, foi a salvação dos índios, né? Chegaram missionários para falar de Jesus na igreja. Em Aparecida do Norte. Né? E foi uma coisa linda, imagina que bacana. Estavam todos os índios aguardando ansiosamente o Espírito. E vai dormir com um barulho desse. Bom, então nesse palácio está o rei, que desejou ser nosso Pai, que está num trono de enorme valor, que é o nosso coração. De novo aí a centralidade do coração. Então a porta de entrada é o autoconhecimento. O tom inicial positivo. Beleza e dignidade das nossas almas. Veja lá, né? Toda a referência bíblica de Teresa para falar isso. Por exemplo, Gênesis. O homem criado em imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, 27. Outra passagem de Teresa, ela fala: estava Deus vivo em minha alma, estando eu espantada de ver tanta majestade em coisa tão baixa. Quer ver de Teresa isso? Ouvi: não és baixa, filha, pois é feita a minha imagem. No livro Relações 54, é outro livro de Teresa. Tu não és baixa, né? És feita a minha imagem. Isso dá um cafuné na Teresa louco, né? Que ela fala, pô, esse homem não pode. Por isso que eu sempre comento na aula, falando da mística que morreu no campo de concentração, Etílias, não lembro se você gostou tanto, que ela ficava tão preocupada. Ai meu Deus, se Deus se cansar de mim. Então ela fazia tudo possível. Não vou te dar trabalho, não vou falar mais nada mal para você, eu vou trazer as flores mais lindas, a nuvem mais linda, só para ele não se desviar dela. Né? Essas passagens mais lindas do diabo de Etílias, falando, né? Que não quer aborrecer a Deus, porque essa presença é muito importante na vida. Né? Então essa imagem de Teresa de que esse dom de Deus mostra para ela que ela não é baixa, mas ela tem uma dignidade, apesar dela se sentir baixa, dela se sentir pequena, dela se sentir menosprezada, dela se sentir um verme. Ela usa esse termo, sou um vermezinho, etc. A alma e o castelo se equivalem. O castelo é a alma. Apesar da sua formosura, o castelo não é Deus, porque o castelo é coisa criada. Quer dizer, apesar de grande formosura, então mantém uma distância. Né? O castelo é coisa criada, mas foi criado em imagem de Deus.
E, portanto, esse castelo, essa morada, ela tem que permanecer firme, bem ancorada. Aliás, foi uma passagem bíblica dessa semana, né? Você tem que construir a casa sobre a pedra, né? Não é que dia foi? Esses dias passados. Né? Eu adoro essa leitura. Né? Você constrói na rocha, você constrói na areia, derruba a sua casa. Né? Tem que ser pedra firme. Pois deve ser semelhante a Deus. Você tem que fazer com que o castelo seja permanecer firme e bem ancorado, semelhante a Deus. E essa dignidade é a beleza. Essa é a dignidade e a beleza da alma, feita à imagem de sua majestade. E também é um termo que eu tenho dificuldade, mas eu estou quebrando um pouco. Ela usa muito o termo sua majestade para Deus. Teresa toca em seguida num ponto nevrálgico, que é um tema que eu adoro. Aí vai no grande autor, que é Al-Halaj, na mística sufi, que fala do termo que ele usa, Nukta, N-U-Q-T-A, ponto. O ponto nevrálgico do Tawhid, ou seja, o ponto nevrálgico da unidade que habita o coração. Ou melhor, os muçulmanos não falam nem coração, eles falam o fundo do coração. Tem o coração e tem o fundo, e tem termos para cada uma dessas coisas, né? E só para vocês saberem, o Halaj falou do ponto no seu divã, que é um ponto lindo, né? E o Massignon, que é um estudioso de Halaj, recuperou o ponto e chamou de ponto virgem. Thomas Merton recuperou de Massignon e falou do ponto virgem. Só que eu fui avançando, eu estava lendo Teresa e João da Cruz. João da Cruz fala da chama viva de amor, que é o livro dele, isso aí, né? João da Cruz fala da chama viva de amor, ele fala ponto que atinge a profundidade da medula do espírito. João da Cruz. E Teresa vai falar no livro 4, Moradas 2, 6, vai falar do braseiro, que eu adoro o braseiro dentro da música, né? Que braseiro, que fornalha. Você sempre trabalha isso na linha mística, é maravilhoso, né? Você tem no fundo do coração um braseiro que não se apaga. João da Cruz fala ponto que atinge a profundidade da medula do espírito. É chama 2:10. Chama viva de amor 2:10. O chama do João da Cruz é abreviado com CH, né? Canto espiritual CB, né? Qual é o número? O chama 2:10. E Teresa 4M26. 4M26. Eu fui porque sempre que eu falei de ponto, eu vou no Al-Halaj, no Merton e no Massignon, mas eu não fui em Teresa e em João da Cruz dessa vez, eu fui só para a gente fazer a chave, né? E que é a importância do centro. Essa ideia do medula. Eckhart também. O Eckhart fala burgozinho da alma no sermão 2, alemão. Fala da centelha. A centelha que habita o fundo da alma. Eckhart. Então você tem aí Halaj, Massignon, Merton, Eckhart, Teresa, João da Cruz. São João da Cruz, Teresa. Mas o Eckhart está no sermão 2. É um dos mais bonitos sermões. É quando ele fala assim: se Deus quiser entrar no fundo da alma, ele tem que deixar de ser pai, filho e espírito. Tem que se dispor das suas propriedades. Nem como pai, nem como filho, nem como espírito, ele vai entrar na centelha. Centro, né? Ou seja, o que é o centro? Diz Teresa de forma linda, né? Centro é onde se passam as coisas mais secretas entre Deus e a alma. Conversa de travesseiro, né? As coisas mais íntimas acontecem na câmara nupcial. Ou como fala João da Cruz, né? Nos encraves das montanhas, né? Nos carpas das montanhas, né? Onde as pombas se aninham. Essa imagem
do Ali de João da Cruz, onde se passam as coisas mais secretas entre Deus e a alma, 1 Horários 1:3. Ocorre, você vê, com toda essa beleza. Aliás, o meu teólogo direto, que é o Karl Rahner, ele falava que o ser humano é possuído por essa presença de Deus, mas apesar disso, ele não como é que fala, ele não corresponde a isso. Não corresponde. Você tem dentro de você o presente mais nobre que faz da sua vida o desengaste que a gente vê aí. Então, a Teresa fala, ocorre, e se ela está falando dela também, ocorre que o ser humano está numa situação de desterro, bem ruim também, né? Desterro. É como um vermezinho asqueroso diante de uma bondade excessiva. Então, esse é o contraste de Teresa. Nós somos um nada diante de um tudo luminoso, né, que nos sufoca, que nos... Por isso que você fala muito de, por exemplo, de temor a Deus, no sentido da mística, né? Diante desse mistério, só o temor. O temor no sentido da reverência, né? A reverência é fundamental. Mas Deus, em sua misericórdia sem limites, apesar desse desterro, né? Deus, com sua misericórdia, comunica-se com o ser humano e não deixa de comunicar nunca. Está sempre presente, está sempre se doando, né? Ele faz grandes graças já no exílio, diz Teresa. E faz para quê? E faz por gratuidade, para dar a conhecer as suas graças, para dar a conhecer a si mesmo, o seu coração. Bom, aí vem uma pista, que é outra pista interessante, para introduzir no castelo, que é o tema também de todos eles, né? O caminho da interioridade. Não há outra forma de introduzir no castelo do que o caminho interior. E não só a interioridade, e a recusa à exterioridade. Você tem que sair do domínio superficial. Você tem que renunciar à exterioridade. Você tem que sair da praça. E esse caminho é difícil, ela fala, é um desatino. Parece um desatino. João da Cruz também fala, né? Todo mundo que me vê na praça acha que eu me perdi, mas eu fui ganha, né? Amada. Mesma coisa, as pessoas acham isso um desatino. Ou seja, entrar numa sala onde já se encontra. Isso é um desatino. Quer dizer, entrar num lugar onde você já está. Só que você não está. Como indica Teresa, há modos diferentes de entrar nesse lugar. Alguns ficam mais fixados nas coisas exteriores, ficam atemorizados de entrar. Alguns são até pessoas ricas, diz ela, de natureza, são pessoas capazes potencialmente de conversar com Deus, mas tem medo, ou tem receio. Aí citou o exemplo da figura bíblica de Ló, que fica como estátua de sol olhando para trás. Você quer ficar olhando para trás, você não vai. Ou como o Teatro Jardão fala, você entrar no mundo interior é perigoso, né? Provoca tremor. Né? Tem que haver o desprendimento. Totalmente. Desprendimento, tem que haver gratuidade, tem que haver disponibilidade, é muita coisa, né? Mas sempre é o caminho interior. Então, tem modos distintos e tem tempos distintos. Tem gente que vai demorar mais, tem gente que vai ser contemplada de uma graça para poder avançar mais rápido, né? Segundo Teresa, qual que é a porta do castelo? A oração. Ela fala,
Se você quer entrar no castelo, cuide da oração. Como é que os muçulmanos falam? Recordai-vos de mim, que eu me recordarei de vós. Zikr. Eu acho isso tão bonito, né? Recordai-vos de mim, e eu me recordarei de vós. Sempre recordar de mim. A oração é isso. É um exercício de recordar de mim. Se bem que para Teresa não. Teresa, a oração é uma história de amor. Oração é amizade. É uma história de amizade. É uma conversa de amizade, a sós. Por isso que essa ideia de a sós também é curioso. Eu estava lendo hoje de manhã um capítulo de livro do Erraiz só falando isso. O que significa estar a sós? Teresa fala, né? A oração é estar a sós com aquele que sabemos que nos ama. O que é um estar a sós? Né? Você tem que fazer um exercício de estar a sós. E não é muito fácil esse exercício de estar a sós. Né? Você gosta do balbúrdio, da coisa toda. Né? Você vai procurar um lugar para viver, você não quer ficar na solidão total, você quer ter pelo menos uma janela para você se apoiar para ver alguma coisa. Não é verdade? Segundo Teresa, então, a porta do castelo é a oração. 1 Moradas 1:7. E a oração não significa só mexer com os lábios. Bonito isso, né? Oração exige viver o que dizemos. Não se pode falar com Deus. Aliás, que lindo, né? Falar com Deus do Gilberto Gil, né? Aquela música que é a mais linda do mundo. Eles ficavam fazendo um debate numa revista sobre mística e música popular, e eu me ofereci para escrever sobre Gilberto Gil. Mas não saiu ainda, vai sair nessa revista aí esse ano que vem, de H1 sobre música e mística. Gilberto Gil é uma provocação. Trabalhar Gilberto Gil e a mística. É maravilhoso, ele perdeu um filho também, né? Toda a minha relação. Tem milhões de entradas interessantes para trabalhar Gilberto Gil e a mística. Ou seja, para poder lidar com a oração, você tem que saber tratar com coisas interiores.